Dia 23 da nossa série de 30 filmes em 30 dias, e hoje o filme é Backrooms, Um Não Lugar, dirigido por Ken Parsons e lançado em 2026. Um vendedor de imóveis chamado Clark faz uma descoberta perturbadora no porão de sua loja, um portal para uma dimensão paralela. Ele se depara com um labirinto infinito de corredores sem saída, iluminação fluorescente e papéis de parede amarelados, que desafiam qualquer lógica. Quando Clark desaparece nessa realidade, sua terapeuta, a doutora Mary Klein, decide adentrar o desconhecido para salvá-lo, descobrindo os horrores claustrofóbicos das entidades que habitam o local. Diferente dos outros vídeos, eu vou fazer um vídeo um pouco mais pra frente, semana que vem, falando um pouquinho melhor sobre o filme, porque mesmo que eu não tenha gostado muito, tem bastante coisa pra falar sobre ele, pra falar tanto sobre o contexto dele e sobre como foi a experiência assistindo ele e minha avaliação uma semana depois. Porque a proposta desse vídeo é falar um dia depois ou uma hora depois que eu assisto o filme sobre como foi a minha experiência assistindo ele. Nesse caso, já posso apontar que o filme é um grande fenômeno, um grande sucesso, tem o seu orçamento estimado de 10 milhões de dólares, e com sua bilheteria chegando a 81 milhões lá nos Estados Unidos no primeiro final de semana e 105 milhões no mundo inteiro, tendo como diretor mais jovem a comandar um filme número 1 nas bilheterias mundiais, a maior estreia de um filme de terror original na história, o maior fim de semana de estreia de um diretor estreante em um filme original, o maior fim de semana da estreia da produtora A24, maior estreia de um filme para maiores de 18 anos em 2026 e entre as 15 maiores estreias de filmes para maiores de 18 anos de todos os tempos. Ken Parsons é um jovem de 20 anos que, aos 17 anos, fez uma série na internet chamada Backrooms, onde ele cria uma mitologia de terror, com filmagens found footage e de arquivos, baseada em uma postagem anônima no fórum 4chan. Para minha surpresa, mesmo que essa postagem seja um sucesso no YouTube, quando eu fui assistir um filme em um shopping de classe média, a sala estava lotada de adolescentes e pré-adolescentes e adultos levando suas esposas que estavam sendo arrastadas pelo seu marido para o público-alvo com essa audiência, e ao mesmo tempo foi interessante ver as reações das pessoas durante o filme, porque mesmo sendo de terror, eu adoro ver filme de terror com a sala lotada, por várias decisões do filme, as pessoas acabam teorizando na hora que estavam assistindo o filme, tentando localizar como que o filme interagia com essa websérie, e que eu vejo também como teoria, talvez seja o início do blockbuster de nicho. O filme blockbuster tem várias definições diferentes, mas aqui eu vejo que é um filme que, independente do orçamento, tem essa missão de lotar o máximo de salas possíveis nas primeiras semanas, e que pelo marketing do filme, tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro, a partir do sucesso dessa websérie no YouTube, a produtora 24 acabou insistindo muito na publicidade desse filme, o que acabou dando certo, porque além dessas pessoas que já conhecem o mundo que o Ken Parsons desenvolveu na internet, agora buscam de certa forma uma experiência um pouco maior, um pouco melhor desenvolvida, usando técnicas da linguagem cinematográfica e da dramaturgia no cinema com os elementos da obra original. Porém, é aqui que eu acabo destoando um pouco de algumas ideias do filme, porque eu acho que o found footage, que é uma técnica que foi tão bem utilizada aqui e que já é de costume do próprio diretor, acaba não integrando muito bem com a própria dramaticidade das cenas, ou seja, a filmagem real, sem ser found footage, com os sentimentos e as experiências e a relação dos personagens do Chiwetel Ejiofor e da Renate Reinsve, atores considerados sérios, acabam sendo até antagonistas, o que eu achei que até surpreendeu do filme, porque vai ser talvez um filme de redenção do Mark, porque ele tá passando por alguns problemas, mas na verdade ele acaba virando até um vilão, um antagonista para sua terapeuta. O problema é que essa virada, mais ou menos do meio do filme pro final, acaba não acompanhando bem toda essa escalada tanto do horror do filme, como dessa crescente mudança de atitude dos personagens durante o filme. Ou seja, o Mark tá passando por problemas, ele faz essa atitude mais ou menos do meio do filme pro final, acabando virando um certo vilão do filme, só que essa ação inconsequente, essa ação de último respiro que leva ele a tomar essas atitudes não são tão proporcionais com a relação que ele estava estabelecendo com a terapeuta. Mesmo que essa ação de certa forma tenha se rompido, mais ou menos no meio do filme, ainda acho que os atores, pelo tom da atuação, pelo tom dramático que eles estavam se caminhando, acabam emergindo para uma atuação mais de desespero, mais de calamidade desproporcional à medida que o filme vai acabando. Isso eu acho que está interligado tanto com essas técnicas e linguagens que o filme vai nos mostrar a partir da primeira vez que a gente vê o personagem do Mark entrando nesse backrooms, com a câmera muito lenta, com a gente descobrindo os espaços, pelos sons, pelos caminhos inabitados ao longo dessa sequência, é que a partir daí, mesmo consciente de que todos os seus truques, toda a sua amostragem sobre como que funciona esse local e como que funciona talvez essas metáforas que partem para o mundo de fora, mostre como que esse mundo revela talvez alguma dimensão sobre como que estão os sentimentos, como que está a relação interna desses personagens, acaba havendo uma distração, porque o mundo de Backrooms é muito mais interessante do que tá de fora. Ele até tenta fazer essas metáforas, até tenta
criar um backstory para a personagem da terapeuta, porém penso que esse acaba até distraindo um pouco a relação que tem o Backrooms, porque talvez a confiança de que a mitologia ou o trabalho dentro desse, digamos, espaço liminar não seja o bastante para suprir o filme, para suprir a dramaticidade do filme, para suprir a nossa relação com os personagens do filme não seja o bastante. Ele acaba colocando esses subplots, essas coisas dos personagens, da vida deles, do backstory deles, para tentar suprir algumas necessidades sentimentais do filme. O que me desagradou um pouco, porque eu acho que, mesmo que pode ter sido suposto alguma interferência da produtora ou dos produtores em mexer nessa parte do filme, acho que é um consenso de que essa parte tanto do found footage, mas das sequências dentro desse lugar estranho, acabam sendo muito mais interessantes do que acontece fora dele. Ao mesmo tempo que algumas decisões de coisas que você tem que explicar nele de forma verbal, a partir de diálogos, a partir de conversas, a partir de exposições, e o equilíbrio com algumas sugestões, de até um final meio aberto, de coisas que você até deduz tanto pelas pessoas que já assistiram a série do Backrooms, como de elementos estranhos e referências a outros filmes como o Massacre da Serra Elétrica, não acabam tendo um equilíbrio voltado para realmente qual seria a intenção do diretor em misturar vários desses elementos. Isso interliga ao fato que ele não consegue decidir direito quem é o protagonista desse filme, qual o principal personagem que a gente vai ficar interligado nos sentimentos dele a partir do filme. Talvez por essa razão, o personagem principal, que deveria ser o Mark, mesmo ele fazendo coisas ruins, mesmo ele sendo um personagem bastante problemático em termos de coisas que ele fala e as atitudes dele perante as outras pessoas, é necessário, digamos, uma pessoa para salvar ele, que seja a terapeuta. Ela teria alguma história sobre um passado traumático, ela também não estaria numa situação muito ruim, seria em comparação uma pessoa melhor, uma pessoa um pouco mais erudita, uma pessoa um pouco mais compreensível do que ele. Então são várias coisas que eu até vou falar melhor quando eu fizer o vídeo da minha crítica mais aprofundada do filme, da minha relação com o filme. Eu acho que, se não me engano, semana que vem eu vou assistir o filme mais uma vez para ver mais algumas coisas. Mas é inegável que o filme é um fenômeno um pouco inesperado para as pessoas que acabam assistindo o cinema regularmente, mas não tão inesperado para as pessoas que já conhecem o trabalho do Kim Parsons. Então a metodologia de Hollywood, como ela pensa e a forma que ela produz as coisas, eu acho que aos poucos, pelo advento dessas coisas que acabam sendo tendências na internet, está mudando devagar, mas é inegável que há várias mudanças acontecendo por trás das cortinas.